Bom dia, meu povo. Hoje nós vamos conversar sobre um texto que está em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias, ele foi um profeta do povo de Israel, e ele viveu um tempo em que o povo de Deus estava muito rebelde, muito afastado do Senhor e muito idólatra. E nesse tempo, ele como profeta, ele exortava o povo a se voltarem para Deus, né? O povo de Judá, especificamente, né? Nesse momento, o povo de Israel tinha se dividido no Reino do Norte e no Reino do Sul. Então, ele era do Reino do Sul, ele era do Reino de Judá. E ele estava exortando o povo a se voltarem para Deus. E o povo não gostou nada dessa exortação, vamos dizer assim. Então Jeremias foi muito perseguido, ele foi muito acusado, machucado, e num determinado momento ele foi lançado numa cisterna, né? E ele começou a reclamar, né? A falar de tudo que ele estava sofrendo, ele conversando diante de Deus, reclamando de todas as coisas que ele vinha passando. Mas de repente ele chegou a essa conclusão que está aqui nesse texto: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com você. Veja, Jeremias estava num poço, enlamaçado, não é? Provavelmente submerso de alguma forma, pelo menos parte do corpo na lama, e ele estava olhando as paredes ao redor e ele só via lama. E ele começa a vamos dizer assim, a se sentir mal, a reclamar, a se sentir injustiçado, a se sentir traído, e todos aqueles sentimentos ruins que a gente sente normalmente, né, quando a gente está enfrentando dificuldades. E, de repente, Jeremias resolve olhar para o alto. A Bíblia não registra que ele olhou para o alto, mas na hora que ele começa a ver o outro lado, não é? Que ele começa a ver o Deus que ele acredita, o Deus que ele ama, o Deus que escolheu ele quando ele estava ainda no ventre da mãe, porque foi essa revelação que Jeremias recebeu, que ele foi escolhido como profeta ainda no ventre da mãe. Então ele começa a perceber que ele tem um Deus que está acima de todos os problemas, né? Então eu imagino que ele, em vez de olhar para as paredes cheias de lama, ele olhou para o alto. E quando ele olhou para o alto, ele viu de onde é que estava vindo o socorro dele, né? A Bíblia diz que o meu socorro, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então eu imagino que ele deve ter olhado para o alto nesse momento. E foi quando ele pensou: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E ele continua no versículo 22, dizendo o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, ele muda de atitude. Ele começa a trazer à memória aquilo que traz esperança, aquilo que podia trazer alento, aquilo que podia trazer força, aquilo que podia melhorar a sua fé, para que ele pudesse acreditar que dias melhores viriam, que ele iria sair dali, né? Que ele iria ser resgatado, que o Senhor estava cuidando de tudo e de todos os detalhes. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Ele foi retirado daquela cisterna. Então eu fico imaginando, gente, quantas vezes a gente está passando por dificuldades, a gente está passando por problemas terríveis, né? Por doenças, por problemas financeiros, problemas de relacionamento, traições.
e a gente começa a olhar só para aquele muro, né? Aquelas paredes cheias de lama, e a gente começa a se martirizar, a gente começa a se vitimizar, a gente começa a sofrer, a murchar, a apagar, não é? Porque a gente está olhando apenas o problema. A gente não está olhando para o alto e não está trazendo à memória aquilo que pode trazer esperança. Então, é tão importante a gente trazer à memória as coisas boas que Deus fez na vida da gente, acreditando que outras melhores ainda vão acontecer, né? Eu fiz muito isso no momento em que eu estive passando por um momento muito difícil, né? Eu evitei ficar olhando para as paredes quando eu tive um câncer muito difícil, quando eu passei por tratamentos muito difíceis. Eu procurei não ficar olhando para as paredes e olhei para o alto. E procurei trazer à memória aquilo que podia me dar esperança. Todas as coisas que Deus já tinha feito na minha vida, todos os milagres que já tinham acontecido. E eu sei que cada um de nós, se a gente pensar em qualquer momento de dificuldade que a gente esteja vivendo, a gente vai ver quantas coisas maravilhosas Deus já fez em nossas vidas. Não é verdade? Então, eu estimulo vocês, né, qualquer um de vocês que esteja passando por uma dificuldade ou por várias dificuldades, por momentos difíceis, por momentos de impossibilidades, que vocês não fiquem olhando para as paredes, para a lama que está nas paredes. Olhem para cima e tragam à memória aquilo que pode dar esperança. Tem uma música que do cantor cristão, eu não vou cantar porque eu não vou me atrever, mas ele diz assim: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, contas de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. A gente tem o costume de esquecer as coisas que Deus fez para a gente. A gente tem o costume de não trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Mas muitas vezes a mudança na nossa vida começa a acontecer justamente nesse momento, quando a gente entrega tudo a Deus, sabendo que Ele é poderoso para resolver qualquer problema, porque essa é a especialidade dele. A especialidade de Deus é fazer milagres, é fazer o impossível. Creia que Ele faz. Quantos impossíveis Ele já fez na minha vida. Por isso eu posso dizer isso de carteirinha. Quantos impossíveis eu tenho certeza que Ele já fez na vida de vocês. Então tragam à memória todas essas coisas e creiam que outras melhores ainda vão acontecer. Que Deus tem muita coisa boa reservada para vocês. Levante a cabeça, olhe para o alto, fale com o Pai e coloque diante dele a sua questão, o seu problema, na certeza de que a especialidade dele é resolver problemas. Sejam os mais difíceis, sejam até problemas impossíveis. Essa é a especialidade dele. Traga à memória aquilo que dá esperança. A gente precisa acreditar que o melhor está por vir. E nenhum problema é grande demais para o nosso Deus. Não é? Tem uma frase que diz assim, não pense que o seu problema é grande demais. Né? Não mostre para Deus que o seu problema é grande demais. Mostre para o seu problema que o seu Deus é grande demais. Né? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. E nesse momento eu queria orar com vocês. Tá bom? Vamos orar. Pai amado, obrigada, Senhor, obrigada por este dia, obrigada porque as tuas misericórdias já se renovaram na nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a não olhar para o tamanho do nosso problema, mas olhar para Ti, Senhor, que é o Deus do impossível, que é um Deus que é especialista em fazer milagres, em resolver problemas, por maiores que eles sejam, Pai. Traz a cada um de nós, Senhor, a convicção de que quando a gente entrega nas Tuas mãos, a gente pode descansar, que a gente pode
olhar para o alto e saber que é do alto que vem o nosso socorro, Pai. Ó Senhor, nos ajuda a trazer sempre à memória aquilo que nos traz esperança. Ó Pai, quantas coisas lindas e boas Tu já fizeste em nossa vida, Senhor. Então, por que a gente vai ficar triste com um problema que surge, se a gente sabe que Tu estás no controle, que Tu estás cuidando? Nos ajuda, Senhor, aumenta a nossa fé, Pai, para que a gente creia, para que a gente tenha a convicção de que Tu estás cuidando e de que tudo no fim vai dar certo. Ó Paizinho querido, toca o coração de cada pessoa que está nesse momento ouvindo essa mensagem, Pai. Seja lá o problema que ela esteja vivendo, Pai. Se ela está no leito de hospital, se está no presídio, se está numa angústia porque sofreu uma separação, Senhor. Se perdeu um ente querido, Pai. Ó Senhor, se foi demitido, perdeu o emprego e agora não sabe como vai sustentar a família, Senhor. Ó Paizinho, no nome de Jesus, nós queremos pedir, Senhor, que Tu coloque no coração de cada um a certeza de que Tu estás cuidando, que tudo vai ser resolvido e que o melhor está por vir. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te louvamos porque sabemos que Tu cuidas de nós em cada detalhe e que só essa certeza já é suficiente, Pai, para que a gente possa seguir em frente em paz. Aquela paz que excede todo o entendimento e que só Tu sabes nos dar. Muito obrigada, Pai. Fica conosco este dia e nos dá um dia tranquilo e uma noite de descanso. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. É isso, meus amados. Fiquem com Deus. Se vocês quiserem alguma oração específica, coloca aqui nos comentários. Pede aí que a gente ora por você, tá? Ou se vocês tiverem dúvidas sobre algum texto que foi colocado aqui, coloca nos comentários também. Eu vou ter a maior alegria, o maior prazer de responder. Vou tentar tirar as dúvidas de vocês e também vou orar pelos problemas, pelas causas de vocês. Coloca aqui nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um.